Olá, salve! O Flamengo derrotou o Atlético Mineiro aqui no Maracanã por 1-0, um gol marcado a partir de uma bola parada, gol marcado pelo zagueiro Léo Ortiz, e agora é o líder absoluto do Campeonato Brasileiro, mesmo tendo um jogo a menos do que o Cruzeiro, seu mais próximo seguidor. Vamos contar como foi, mas antes aquele recado, inscreva-se aqui no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações para você ficar na cara do gol. Foi um jogo muito mais difícil do que a gente imaginava. As previsões eram de que o Flamengo teria uma certa dificuldade no começo da partida, mas com seu time mais técnico, mais jogado, mais entrosado e sem a crise de jogo, digamos assim. O Flamengo tem crises institucionais e o Atlético Mineiro, ao contrário, tem uma crise dos jogadores contra a diretoria por atraso de salários. Era de se imaginar um time do Atlético se esforçando menos. Lê do engano, o Atlético deu um trabalho tremendo ao Flamengo, jogou de igual para igual em muitos momentos do jogo. Claro que o Flamengo foi predominante, tinha que ser, porque estava jogando em casa, diante da sua torcida, mais de 55 mil torcedores no Maracanã, mas o Atlético não se deu por vencido e vendeu caro a derrota. O primeiro tempo foi igual, o Flamengo teve suas oportunidades, mas o Atlético também teve. Chegou a mandar uma bola na trave, a defesa do Flamengo andou falhando coisas que, em momentos que não costumam acontecer. Troca de passes entre o goleiro e os zagueiros, o goleiro Rossi sabe muito bem sair jogando com os pés, ele errou, o lateral Vinha errou, o zagueiro Léo Ortiz errou uma bola, mas acabou o Cruzeiro, o Atlético não conseguindo aproveitar as oportunidades criadas. Uma delas, inclusive, em que o Rony chutou para o gol vazio, mas o Varela teve tempo de chegar e impedir que a bola fosse para o gol. Numa outra, também uma confusão entre Léo Ortiz e o goleiro Rossi, o Scarpa acertou o travessão. Isso tudo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Atlético então resolveu se resguardar na defesa, evitar se aventurar muito ao ataque e deixar espaços na defesa, já com o cansaço natural da partida, e o Flamengo foi mais predominante. Até que com as mudanças acontecidas, a Arrascaeta não estava num grande dia, as mudanças processadas pelo Felipe deram mais velocidade ao time do Flamengo, principalmente com a entrada do Wallace Ian, jogador versátil, o jogador veloz, que invade muito a área, o espaço defensivo adversário, e foi numa jogada dele, de velocidade, que ele sofreu uma falta cometida pelo lateral Saravia, e dali saiu a jogada do gol. Léo Ortiz bateu em cruzamento para a área e o Luiz Araújo bateu em cobertura para a área e o Léo Ortiz subiu para cabecear e fazer o único gol da partida. Jorginho foi o grande nome do jogo, jogador que está em todas as posições do campo, que tem uma capacidade incrível de ver o jogo, de vislumbrar o melhor momento de atacar ou de defender, de fazer a cobertura. É um jogador espetacular, muito acertada essa contratação do Flamengo, no momento em que o time, coincidentemente, perdeu o De La Cruz, por uma contusão que vai impedindo que ele tenha uma sequência de partidas. E no momento também em que até o próprio Arrascaeta tem uma queda de produção. Aliás, o Flamengo perdeu praticamente todo o seu meio de campo. Pulgar com uma lesão, uma fratura no pé. O Alan começa a subir de produção para ocupar o lugar dele. O De La Cruz sofre os problemas físicos e aparece o Jorginho. E agora, para o lugar do Arrascaeta, quem está aproveitando as oportunidades é o garoto Wallace Ian, que já está chamando a atenção de empresários e de clubes do exterior. Mas o Flamengo precisa segurar esse jogador para acabar, primeiro, de aproveitar a sua cria e, segundo, de preparar o jogador para o mundo do futebol. É uma grande revelação que o Flamengo está fazendo nesse Campeonato Brasileiro. Foi uma justa vitória do Flamengo, em que pese a boa atuação do Atlético Mineiro, que vendeu muito cara a derrota. O Flamengo está na liderança do campeonato, passou à frente do Cruzeiro, beneficiado por uma derrota inesperada do Cruzeiro para o Ceará dentro do Mineirão, e ainda assim o Flamengo com um jogo a menos, jogo que é contra o Sport Recife. Aliás, um jogo que, em tese, o Sport é o último colocado, o Flamengo deve vencer, e podendo assim abrir uma vantagem de 5 pontos para o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Aquele recado então para você, inscreva-se aqui no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações para você ficar na cara do gol. Até a próxima!